Então, assim, foi? Tá gravando? Não. Tá não pendente. Ele tá lerdo, porque meu computador tá muito cheio, eu tenho que fazer a limpeza. Por isso também que eu tenho que baixar os cursos, colocar no YouTube, jogar tudo fora, porque o computador não tá aguentando, né? Assim, esse computador não foi feito para isso. Eu tenho, às vezes, 10 vídeos no computador que eu baixei, né? Porque eu tenho que baixar no meu e-mail para subir e tal, para subir no YouTube. Então, o que eu ia falar para vocês, só dando os informes primeiro, a gente vai fazer aquele evento sobre mulheres na filosofia, não sei se vocês viram, que a gente mandou, eu mandei lá no e-mail, na verdade eu mandei o Instagram, mas lá tem esse evento que vai acontecer pela pós-graduação, na verdade não é um evento sobre feminismo, é uma outra perspectiva, é uma ideia de colocar as meninas, mulheres que estudam filosofia para conversar. Então, não é a filosofia que fala de mulher, na verdade, é um outro foco, né? Inclusive, é um foco de pensar áreas que não são tradicionalmente ocupadas por mulheres, como filosofia analítica, filosofia da ciência. Então, é um pouco essa perspectiva, inclusive, do grupo que está montando, que não é daqui, da UNB, eles estão, na verdade, num jogo com a gente, que eu acho que pode ser bem interessante, não no sentido de segregar, porque eu não vejo, eu sinceramente assim não sei se eu saberia dizer se há um elemento feminino na escrita em si, né? Mas eu acho que tem toda uma questão de um contexto que eu acho que é interessante discutir também, né? Inclusive porque a gente tem muitas alunas, tá? Então só queria que vocês divulgassem. Eu acho que a maioria de vocês não pode participar porque é para pós-graduação apresentar comunicações, mas se vocês quiserem assistir depois, vai ser legal, eu acho, vai ser legal até para vocês conhecerem a gente chamou a Lafetá, eu chamo todas as professoras que trabalham no departamento, todas as mulheres que trabalham no departamento, né? Trabalham, contribuem, são colaboradoras na pós, e para mostrar também que, apesar de parecer que nós somos muito poucas, nós somos mais do que parece também, né? Tem a Lafetá, tem a Letícia, que acabou de sair, tem o pessoal que está na pós-doc. Então, também mostrar um pouco esse movimento, né? Que a gente está saindo um pouco disso, de ser um departamento que tinha uma professora, né? Quando eu entrei aqui, tinha uma professora, para ser um departamento que está abrindo mais espaço. Enfim, esse é um convite. Aí a questão da prova, você quer perguntar? Pode. Não, então, é porque a minha questão, ela é um pouco assim, porque o texto do Benjamin, ele é muito confuso, assim. Eu acho que teve até um aluno que colocou que ele é muito, cara, ele é muito bizarro, ele vai, volta, aí muda, aí tem problema de tradução. Ele é, assim, tá, não é razoavelmente, mas até agora, na minha graduação, foi o texto mais difícil que eu já li. Hum, É, e aí eu tava pensando em pegar uma parte dele, como eu tinha falado, e partir dela como ensaio, e tentar pensar de forma ensaística um objeto em si, né? hum, Tava com dois objetos em mãos, só que eu acho, particularmente, que eu não vou conseguir resolver nenhum dos dois. Eu consigo apresentar uma problemática, mas eu não consigo dar uma solução para nenhum dos dois problemas, que é a ideia de autonomia e ideologia, porque assim, se você pensa autonomia como aquele segundo mandamento, como o imperativo categórico da razão se uhum. legislar a si mesmo, nada e absolutamente nada no universo te diz que aquela pessoa vai chegar na resposta correta. E se ela chegar na resposta errada, que Deus te ajude a mudar a cabeça dela. Porque se a pessoa, em tese, chegar pelas próprias pernas na ideia de que a Terra é plana, para você mudar a cabecinha desse ser humano, vai ser muito É, difícil, porque a razão dela se autolegislou. E aí tem esse problema, e tem o problema também de que, bom, o que é esse autolegislar, uma vez que você é, tem vários meios que influenciam a autolegislação dessa pessoa. E o segundo era a ideia do fundamento do direito, né? E da hum, justiça, que o Derrida vai trabalhar no Força de... hum, hum. Porque a questão caiu? Alguém caiu? Alguém me mutou. Ah, não Tá fui bom. eu, não. Foi sem querer. Não, tudo bem. E aí eram um pouco essas duas questões que eu não sei exatamente se dá para tratar, se é uma boa ideia tratar. Então, tá, ó. Até eu queria, assim, hoje eu vou falar da monadologia, né? Então, vocês viram que a gente colocou lá o seminário do Wellington. O Wellington não consegue vir esse horário, ele disse que é impossível para ele, ele está assistindo às aulas só.
E aí, como ele está estudando Benjamin, ele falou que ele queria fazer esse seminário, aí minha proposta para ele, inclusive, eu abri pelo Aprender, então vocês podem clicar lá se vocês quiserem assistir no chat, tá como se fosse uma aula, como se ele tivesse apresentado o seminário. Ele apresentou o seminário, eu deixei lá no Drive para vocês assistirem e tal. E eu acho que, por exemplo, essa questão que você falou do Força da Lei do Derrida, seria uma coisa legal, porque eu acho que puxa um pouco a questão do que a gente estava discutindo lá no Zap, então, porque eu acho que é uma questão premente, que o Benjamin, ele tem vários textos que vão tocar nessa questão, era sobre o que eu estava escrevendo até há pouco tempo atrás, eu estava escrevendo um pouco sobre essas questões do como o direito é um mito. Então, Benjamin vai dizer uma coisa que parece muito contraditória, e realmente o texto do Benjamin é muito difícil, né? Ele diz que o direito não é uma ordem racional, uma racionalização normativa que vai dosar o crime e tentar controlar a sociedade. Não, ele é uma ordem mítica. E quando ele diz isso, ele constrói isso tanto no texto Destino e Caráter, quanto nesse texto famoso para uma crítica da violência, para uma crítica do poder como violência, porque Guevara Eu tem uma li, palavra, né? inclusive, nesse Hã? semestre, eu li ele. Então, esse texto, que também é muito difícil, vou dizer, ele fala um pouco disso, então ele fala do excedente, dessa espécie de capa mítica, de explicação mítica que o direito constrói e que condena não a culpa, mas ao crime, né? Ele diz, ele regula a culpabilidade, esse direito, e esse direito ele serve como uma espécie de controle de uma violência originária, cuja polícia é uma espécie de válvula pineal, de glândula pineal, né? Um negócio que sobrou, que mostra esse excedente violento que está por trás, que está por baixo, vamos dizer assim, dessa construção que é o direito. Então ele constrói um pouco esse texto, eu acho que é um tema interessante, se vocês quiserem trabalhar. Eu trabalhei bastante com esse tema, mas assim, não sei se é um tema muito fácil. Eu acho que se vocês quiserem entrar por aí, por isso que eu também falei para o Wellington escrever, fazer esse seminário dele, porque ele já está pesquisando isso, é uma pesquisa que já é bem elaborada, ele pesquisou com a Raquel um tempo, então ele fez um levantamento de textos. Vocês sabem que a Raquel, ela conhece muito alemão e ela está fazendo traduções do Benjamin. Ele fez uma comparação dos textos que já existem sobre os protocolos e as experiências que o Benjamin fazia com haxixe e com outras drogas. Então, o Benjamin tem essa questão, que tem muito a ver com o surrealismo e com o Baudelaire também, e é uma coisa muito, assim, interessante, porque é quase como se fosse um controle científico, como se ele estivesse fazendo protocolos científicos do que acontece, né? Então ele vai escrevendo tal, e aí um pouco essas questões que o Wellington está trazendo, que eu acho que fecham também um pouco com essa questão do direito como mito, porque o que o Benjamin e o Baudelaire estão tentando pensar? Qual é o estatuto desse prazer artificial, desses paraísos artificiais, que tem tudo a ver, inclusive, com um tipo de sensibilidade que é posta pela sociedade moderna, que é essa sensibilidade, que é a sensibilidade que precisa o tempo todo, a sensibilidade melancólica, né? Que precisa o tempo todo ser estimulada. Então, como é que você põe essa questão? Como é que e ao mesmo tempo você se põe em sua margem. Então ele trabalha um pouco com essas questões, né, enfim, do como esse elemento, que é o elemento da alucinação, da errância, do outro, da razão, né, desse irracional que se expande. E eu achei que o Wellington trazer essas questões para o debate também, não é que a gente vai fechar esse debate, seria interessante, ainda mais nesse momento que a gente começou a discutir esse texto do Benjamin, por uma crítica da violência, que é uma crítica do poder como violência. Então, não é bem essa. Tanto que o Willy Bolle, naquele livro que vocês mandaram lá no grupo, crítica do poder, crítica da violência. Ele faz essa tradução, né, que é uma tradução um pouco adaptada do título, mas que eu acho bem bonita, eu acho bem interessante, porque dá essas duas dimensões da palavra, porque a palavra tem essas duas dimensões. Então eu acho que seria interessante também, eu gosto da ideia. A questão da autonomia, eu já acho que, assim, porque se a gente pensar, tomar a ideia da autonomia em Kant diria que a autonomia, ela sempre te leva, na verdade, apesar de você mesmo ter dado normas para si mesmo, a que a razão não entra em contradição consigo mesmo. Então, ela sempre te leva, de algum modo, ou para a objetividade do conhecimento, né, ou para a lei moral. Então, na verdade, assim, é como se a autonomia sempre afetasse. Então, mas aí você podia pensar um pouco essa questão, como é que fica essa noção de autonomia
quando você tira, vamos dizer assim, o elemento, é, a estrutura kantiana, né, do fundo. Eu acho que talvez também, mas eu gosto da ideia do texto do Derrida. Eu acho que é um tema que é interessante. Eu mandei para vocês aquela revista Temporal, porque foi uma revista que eu quis muito fazer, assim, não ficou como eu queria, mas eu queria muito fazer, porque eu queria muito discutir essa questão na época, que era uma época, então, que a gente estava vendo essa questão dos discursos jurídicos, e aí depois também eu li que a Jeanne Marie falou depois também, que o pessoal do direito estava lendo muito Benjamin, então o pessoal do direito está lendo Benjamin, que é uma coisa... Então, né? é porque essa discussão sobre a ideia de fundamentação do direito enquanto violência mesmo, ela vai direto naquele livro, né, A Luta pelo Direito, que eu acho que quase todo mundo do direito já leu, em que o autor, que é o Rudolf qualquer coisa, ele vai dizer que o que ele basicamente fala é que, bom, para você instaurar um direito, você precisa de violência. Não tem outra forma. E qualquer pessoa que diz o contrário está partindo de uma utopia. Porque o direito, enquanto ele se instaura necessariamente como uma violência. E ele se instaura como violência, seja para se fazer nascer, seja para se Hum, manter. E hum, não existe uma forma hum. de direito sem violência. E é uma coisa que eu acho que, eu não sei se é o Pascal ou se é o Montaigne que vai dizer, que o direito ele precisa obrigatoriamente da violência. Acho que é o Pascal que vai falar. O, você precisa da violência para instaurar o direito. Porque o direito sem violência ele é inútil e a violência sem direito ela é tirânica. E aí eu fiquei pensando numa situação que é tipo assim, e se todo mundo... É um pouco aquele pensamento que o Schopenhauer fala, né? Que ele tava andando de trem e aí ele pensou que se Deus odiasse ele, como é que ia ser? Aí foi um pouco isso que aconteceu, que tipo, e se todo mundo simplesmente parasse de obedecer a lei e falasse, não, a gente não vai mais cumprir nada, pronto e acabou. E as pessoas que Então, têm o poder de instaurar, simplesmente falar assim, eu não vou mais instaurar nada, acabou, a gente vai fazer o que quiser e ponto final. Que foi um pouco o que o Renan Calheiros fez em 2016, quando o STF falou assim, ó, sai da cadeira do Senado, ele falou assim, não vou sair. Não vou sair, ele ponto final. mandou, enfim, não vou falar o que ele falou, mas ele falou enfia, né? Quando Isso. levaram o mandato. Aqui eu achei assim, aquilo ali eu achei assim, E achei muito acabou. sintomático, ele falou mesmo. E Ele não acabou. Ele recebeu, falou assim, acabou. não vou Ele não fazer, recebeu. não Eu não vou pegar cumpriu. isso aí, pronto, não cumpriu. Mas assim, eu acho que eu acho ideia boa. Eu acho uma ideia boa de trabalho, pro trabalho final. Eu estou dando uma ideia assim, de trabalho final para quem estiver muito perdido, porque a gente tem pouco tempo também, né, gente? E também a gente pode pensar uma coisa que vocês vão elaborar depois, se vocês quiserem. Ah, e É, quantas páginas são? A senhora tem mais ou menos a ideia? Vocês que sabem, gente. Eu estou assim dando uma ideia, porque muita gente está falando que vai trancar, porque não vai conseguir fazer o trabalho. Aí a ideia que eu dei, já que esse curso, ele é tipo um modelo grupo de estudos. Hoje, por exemplo, eu quero ler a monadologia com vocês. É um grupo de estudos, a gente vai ler a monadologia, comentar algumas coisas. Fazer, por exemplo, um resumo de uma aula. Você pega uma aula que está lá na internet, que eu disponibilizei, pega e resume ou comenta. Pode ser também uma coisa assim, sem muitas pretensões, porque eu sei que esse texto é difícil, a gente foi trazendo outras mediações, outra coisa que eu coloquei lá para vocês também um outro texto lá no Aprender, que talvez ajude, mas são sempre textos que vão abrindo a questão para outros temas, né? Enfim, então eu acho que vocês podem fazer. Diga. Dá licença, é assim, eu só tenho que te agradecer, porque eu acho que se não fosse você e essa disciplina, eu não teria lido o Benjamin. E assim, é difícil pra caramba, ele é obscuro e hermético, sim, só que assim, ele vai me envolvendo, porque eu quero mais, eu quero entender, e eu vou para outra página, e depois eu volto. E é uma coisa que eu nunca fiz na filosofia. Eu tenho um olhar muito linear, eu quero começo, meio e fim. E quando isso me instiga. Então, assim, é difícil demais. Até que eu estou escrevendo e nunca acabo de escrever, porque sempre tem mais e eu volto para o mesmo. E eu acho que esse exercício para mim está sendo muito interessante. Então, assim, É um te exercício, agradeço. é o exercício que o Benjamin propõe, né? Porque o texto dele faz esse movimento. Né? Agora, esses textos de juventude, destino de caráter, para uma crítica da violência, eu acho que são textos realmente muito difíceis. Assim, muito difíceis, inclusive, porque a pessoa que ele diz uma coisa, ele traz uma outra, você não ficou muito claro o que ele diz. Por exemplo, eu tenho até hoje algumas questões, enfim, do que ele quer dizer exatamente quando ele diz que o direito é da ordem do mito. Assim, são questões que você vai repetindo também, né? Enfim, por isso que eu quis pegar também a aula passada aquela questão da segunda, da história natural, porque a história natural
também é um conceito que ele vai utilizando depois para construir, né? É um tema que aporta no meu estudo, ensaio para o método. Então, a questão é, ou vocês fazem uma proposta que vocês estão pensando, ou vocês se centram ali no que eu fiz, na proposta que eu fiz, é isso. Ou vocês fazem uma coisa livre, ou vocês se centram naquela proposta. Foi meio isso, assim, né? Você comenta um objeto cultural, um tema. Livre, gente, é meio bem livre, assim, realmente, né? A ideia é meio essa. Gente, então eu queria só voltar aqui. Vocês viram que então ele fala nessa parte que a gente acabou de ler, na última aula, em que então ele vai se valer do modo de exposição monadológico, né? Então, ele vai se valer não da monadologia, mas de um modo de exposição que é monadológico, porque aí ele diz a ideia é mônada. Então, essa questão um pouco que a gente começa lá no começo do curso, que eu coloquei, inclusive, aquele texto, que é um texto que está na revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, que vai falar dessa questão do porquê, as retomadas da monadologia e o porquê, talvez, Benjamin escolheu a monadologia e não escolheu o modo de exposição spinozano, que é muito próximo da monadologia, só que não tem um certo movimento que a gente vai ver aqui que a monadologia põe. Então, põe essa questão, né, do porquê da escolha da monadologia. Depois, existem outros autores que vão trabalhar com a exposição monadológica dos elementos. Eu coloquei lá para vocês um texto também, se vocês quiserem dar uma lida, não sei se é muito bom, porque foi uma palestra, que é sobre a noção de percepção insensível, que é uma noção, que é uma ideia também que está contida no texto, nos ensaios, nos novos ensaios do Leibniz também, que é uma questão do mar, que a gente já falou aqui, do marulho, e como isso se constrói, então como isso do limite da desatenção até a atenção, você não pode ter descontinuidade. Então, você não passa da desatenção à atenção, como se você pulasse on, off, né? Então, como se você ligasse um botão. Mas sim, você vai construindo das bordas da desatenção o pico da atenção. Ou seja, há uma grande continuidade nessa percepção, da percepção insensível, que está nas bordas da atenção, até o pico da percepção, em que a percepção se torna a percepção, né, que eu realmente percebo, que eu realmente ponho diante de mim como um objeto de atenção, só que não há descontinuidade de uma parte à outra. Essa não descontinuidade do Leibniz é que interessa bastante para se pensar como a gente então pode pensar esses elementos da percepção atenta, desatenta, que vão ser um tema depois do Benjamin. Então eu coloquei um pouco lá para vocês. Mas no texto da monadologia, então ele vai dizer, por que ele vai dizer que a ideia é mônada? Primeiro, porque escolher o Leibniz, né? Eu coloquei o texto lá para vocês para provocar. Eu acho que ele escolhe a monadologia e não escolhe Spinoza, exatamente porque o Leibniz é o texto que traz o problema. Porque em Spinoza há uma espécie de completude desse mundo que é completamente imanente. Há uma espécie de imanência plena, porque Deus, ou seja, a natureza. Então, portanto, a natureza imanente nesse sentido de que ela não é separada do seu próprio Criador, o Criador é a própria natureza, e, portanto, a natureza, ela se desdobra de si mesmo nas suas próprias potencialidades, nos seus próprios traços, que é o próprio desdobramento do divino, de Deus, desse Deus que está, na verdade, ele não está imerso, porque ele não é separado, ele é a própria natureza. E em Leibniz, não, porque Leibniz exatamente precisava, num certo sentido, manter esses dois elementos. Essa é uma questão leibniziana. Ele quer manter um Deus transcendente, ou seja, um Deus criador, que é sim separado da sua criatura, lembrando que Spinoza, que não retomei essas questões, porque eu só estou com o texto aqui, só trabalhei com Leibniz, mas o Spinoza diz, se Deus se Deus fosse bom, ou tivesse criado um mundo bom, ou ele tivesse essa separação daquilo que ele cria, isso significaria que ele teria uma falha, porque ele não é bom completamente, ele precisa, portanto, mover-se em direção a esse bem que não é ele, portanto, né? Então, esse é algo do qual ele possui uma falta, né? Se ele tivesse esse desdobramento. Portanto, não há esse desdobramento. E Leibniz, ao contrário, quer manter exatamente esse Deus criador, esse Deus externo ao sistema, portanto, um Deus transcendente, sem, contudo, que o sistema sofra com esse movimento.
E por que isso é interessante para o Benjamin? Eu vou ler uma questão do Benjamin. Exatamente. Por que essa questão é um traço barroco? Claro, estou pegando aqui o texto do Deleuze, que chama A Dobra, que fala sobre Leibniz e o barroco, e o Deleuze vai dizer que não é que Leibniz é barroco, o próprio barroco é um traço leibniziano, porque é como se você tivesse a mais plena explicação desse momento, né? Ele salva a culpa humana, pois é, ele salva a culpa humana, mas então, a questão é um pouco essa. A gente pode chamar, então, e é uma questão que eu queria trazer para vocês também, essa questão da hipostaciação. A gente pode chamar um longo período de barroco, então dizer Leibniz é a expressão do barroco? O que significa, então, a gente alargar o espaço, subsumindo sobre uma rubrica, hipostasiando essas questões em torno de uma palavra só? Isso vale para nós, né? Porque a gente fala, o barroco brasileiro. O barroco brasileiro tem a ver com o drama barroco. Então você faz um grande saco que você põe tudo dentro. Ou se você quiser pensar assim nessas questões que o Benjamin fala, ele vai falar que o barroco ele opera, ou o drama barroco, uma espacialização do tempo, como se o tempo tivesse parado, que também é entendida como barroca. Então você diz que essa espacialização do tempo é uma questão barroca, e essa própria implicação terminológica, ela fica tautológica. Eu fico dizendo, é barroco porque é barroco. Então a espacialização do tempo é um elemento barroco que faz o barroco ser barroco. Então você fica um pouco nesse movimento, que é uma relação de hipostaciação, nesse sentido, não de iluminação, tal como o Benjamin pensa. E ele vai falar muito, Benjamin, da ideia do palco da história dentro da história, que é um elemento do drama barroco que é muito leibniziano também. E ele vai falar, por exemplo, o Benjamin, depois, da questão do Hamlet. No Hamlet, todo o desdobramento, que é um texto que não é um Trauspiel, não é um drama barroco alemão, mas é uma espécie de texto limítrofe, né? Um texto extremo, vamos dizer assim, e é o que a gente pode ler, né, porque diz para vocês que o drama barroco é difícil de encontrar. Ele vai dizer, então, que o Hamlet põe esse elemento, porque todo o desdobramento, vamos dizer assim, da tensão, se dá exatamente no momento em que na peça se assiste uma peça. Não sei se vocês se lembram do Hamlet, quando o Hamlet vai mostrar que ele sabe que o pai foi morto, que ele faz isso utilizando um grupo de saltimbancos, um grupo de teatro que apareceu na corte e que representa uma peça em que a rainha mata o rei. Então ele faz a peça dentro da peça, né? Então essa espécie de jogo de entre-expressão, na verdade, né? Então essa ideia do palco dentro do palco, da imagem dentro da imagem, como se ela não tivesse uma imagem fora, né? Então você não tem mais uma imagem que espelha a verdade e você é jogado numa espécie de espiral de imagens. E aí, nesse sentido, essa ideia de um jogo circular, né, que o barroco é barroco e o Leibniz é barroco, então ele usa Leibniz porque o Leibniz é barroco e ela é barroco porque ele é barroco, ou se você não sai muito disso e você não sabe muito bem o que significa a palavra barroco, diga. Nessa questão do Hamlet, o que você está falando é que, assim, parece que ali, naquele momento, existe um espelho com duas reflexões. Uma dos atores encenando aquela cena proposital para os que estão ali, né? As pessoas estão assistindo, e as pessoas assistindo, olhando para aquela cena refletida a si mesmo. Então, é uma dualidade. Esse espelho ele não tem uma face só de reflexão, ele tem duas faces de reflexão. E para cada olhar, tem-se um entendimento. Então, é um pouco essa questão que, na verdade, isso é muito comum ao teatro dito barroco, né? Já que eu estou fazendo uma crítica barroco, que é o sonho. Eu acordo, não sei se eu estou dormindo, eu vou dormir, não sei se eu acordei. Quando eu acordo, eu sonho que eu estou dormindo. Quando eu durmo, eu sonho que eu estou acordado, sabe? Essa coisa assim da vigília, trocar de lugar com o sonho. Então, você não sabe se você está sonhando, por exemplo. Essa é a tópica do A Vida é Sonho, que é um texto do Calderón de la Barca, que o Benjamin diz que está no ápice dessa forma barroca, porque ele é muito mais bem construído do que o drama barroco, que é mais canhestro, que é a palavra que, inclusive, ele usa. Mas no A Vida é Sonho é isso, né? O príncipe, ele é criado dentro de uma torre, aí eles fazem ele dormir, levam para a corte, ele acorda na corte, ele acha que ele está sonhando, aí ele volta para a torre, ele acha que ele sonhou, que ele era príncipe, então você não sabe muito bem onde você está.
esse movimento é um pouco o que o Benjamin vai dizer, que é a cena dentro da cena, o palco dentro do palco, a espécie de, como se toda a molabilidade, ou seja, todos os movimentos, eles viessem de dentro da própria forma. Isso que você falou mesmo, né, o que a Cláudia falou. Não existe uma verdade aqui fora que é espelhada. Existem espelho do espelho do espelho do espelho, né? Então, você está vendo teatro, no teatro está tendo teatro, e esse teatro está sendo visto por alguém que é também teatro, né? Pouco a gente viu isso se vocês quiserem olhar, lá tem uma aula que a gente fez o semestre passado, que era sobre a noção de alegoria, que a gente nem vai entrar aqui. E aí eu peguei algumas imagens do assim chamado barroco, que não é o barroco alemão, mas enfim, que é a imagem da Santa Teresa do Bernini, que é famosa. Mas a Santa Teresa do Bernini é muito interessante porque ela está em êxtase e o êxtase ele só se mostra no corpo. Então a transcendência ela é imanente. Ela não está vendo a luz. A luz ela tá reverberando nas dobras do tecido, que é a famosa escultura que parece que está em êxtase sexual, sei lá, tal. Ela está toda assim, que aí ela parece que o divino está reverberando no corpo. Mas tem uma outra questão. Essa escultura ela está colocada num lugar em que você olha como se ela estivesse no palco e em volta existem umas esculturas que estão olhando para ela, como se o êxtase só fosse êxtase também, se ele se desse a ver. Então é o palco dentro do palco dentro do palco. Então por que eu acho que o Benjamin escolheu essa questão do Leibniz? Exatamente porque Leibniz tenta conservar a todo custo, e aquilo que Spinoza dispensa com um alegre aceno, que é essa transcendência perdida. E aí eu vou só citar um trecho que o Benjamin escreve mais para frente, está na página 104 da versão do Rouanet, que é sobre o A Vida é Sonho. Ele diz assim, mas a palavra barroco, então isso não é o que ele fala, essa palavra pode não explicar nem representar, ela pode apenas expor, pôr em cena, em vários palcos, uma fratura, uma historicidade, ao mesmo tempo autorreflexiva e no limiar transcendente. Então, ela é autorreflexiva porque ela reflete sobre si mesma, espelho no espelho. Mas ela também reflete essa transcendência. E aí o Benjamin diz, se esse teatro, enquanto drama secular, não pode cruzar a fronteira da transcendência, ele não pode atingir o divino, então ele não pode mostrar o divino, ele procura assegurar-se dessa transcendência, por desvios como num jogo. Então, eu tento espelhar a transcendência de algum lugar. E aí ele diz, o sonho se estende sobre a vida desperta como a abóbada celeste. Então, nesse sentido, né, quando a gente diz que esse filósofo, Leibniz, expressa o barroco, é dizer que ele é uma espécie de jogo de reflexos variantes, um palco dentro do palco, o sonho que espelha a vigília, e eu não sei muito bem onde eu estou, não é mais o sonho do Descartes, né? Eu estou dormindo, eu estou sonhando aqui, eu estou dormindo, eu estou sonhando, e isso também se entreexpressa na vida é sonho. Uma representação do todo perdido, do todo da físis perdida, do grande espelhamento do microcosmo no macrocosmo, então do grande espelhamento da transcendência. Se vale lembrar que no Renascimento, por exemplo, Leonardo da Vinci escreve, né, que nunca se conhece melhor as obras humanas, as obras divinas, do que pela sua expressão humana. Ou seja, é uma ideia de que a obra de arte é uma espécie de lente do próprio divino. Aqui não. Aqui é uma espécie de jogo que eu tento agarrar essa transcendência que já escapou. Aqui, na verdade, então, é a partir de uma perspectiva autorreflexiva, pois é um ponto de vista, como a gente vai ver, por isso que ele diz que a perspectiva, a mônada é um ponto de vista, que se põe fora de uma completude da física ou da história, é por isso que ela é alegórica, e pretende, portanto, expor essa fratura. Não se trata, pois, de um espelho que semelha algo fora dele. Então, a obra que semelha a natureza ou que semelha a criação divina. Ou do teatro que mostra a natureza, mas de uma espécie de jogo de espelhos, um pouco que a Cláudia falou. De palco dentro do palco, de sonho dentro da vigília, que se entreexpressam. Essa entreexpressão, essa palavra é leibniziana, do descontínuo é mônada. E aí ele diz, a mônada são apenas uma substância simples que entra nos compostos.
Simples quer dizer sem partes, isso está logo no começo. Sem partes quer dizer que ela é a unidade última. Sem partes quer dizer que eu não tenho janelas, por isso que ele diz que a mônada não tem janelas. E aí eu lembro sempre a piada velha, quando o professor Nelson chegou uma vez no departamento e falou que ele estava dando aula numa mônada, porque não tinha janela, que era aquelas salas lá do subsolo. Ele falou, estou dando aula numa mônada, não tem janelas. A mônada não tem janela por quê? Por que ela não tem janela? Porque se ela tivesse janela, ela teria partes, ela teria uma abertura que permitiria que algo entrasse. Portanto, ela não seria o último elemento. Ela ainda poderia ser dividida, cindida por esse algo de fora. Portanto, ela é a última parte. O Leibniz vai dizer que, fazendo uma crítica ao atomismo da matéria, que a matéria é, em última instância, átomo, ele vai dizer que a matéria é, em última instância, átomo de força. Os átomos de força são as mônadas. As mônadas não são matéria, elas são essa última parte que é força, força imanente, a força inscrita nelas das coisas desde a criação. Essa força imanente é átomo. O que é átomo? O que significa a palavra átomo? Indizível. O que é indizível? Indivisível. O que não tem partes. Átomo é não ter partes. Toma parte, não tem partes. Se não tem partes, não tem janelas. Então, essa ideia da mônada que não tem janela, não tem partes, sem partes, essa unidade última não pode ter janelas ou relações. Tudo ali é interno. O que significa que ela não tem relações? Ela não estabelece relações de causa e efeito para fora. Aquilo que o Benjamin falou exatamente da historicidade externa. Eu não vou estabelecer a ideia do drama barroco, ou do Trauspil, por uma relação causal externa a ela. Eu vou jogar essa relação causal para dentro dessa ideia, porque essa ideia é mônada. Ou seja, ela tem em si, na sua própria configuração, enquanto ideia, uma relação que é toda imanente, ela não tem relações externas, nem com a ideia que veio antes, nem com a ideia que vem depois, e muito menos com a história de onde ela devém, de onde ela se origina, né, nesse vórtice. E aí ele vai dizer, Leibniz, portanto, então ele vai dizer, né, Leibniz diz que ela é una e fechada, a mônada, e sendo una e fechada, para que ela possa, portanto, expressar todos os seus movimentos de dentro, ela precisa conter todo o universo. É isso que ele vai falar mais para frente aqui, né, que ele vai dizer que no lago está o peixe está no lago, ou seja, tudo está em tudo, nesse sentido de que a mônada ela precisa conter em miniatura todo o universo, para que possa expressá-lo de dentro. E aí ele vai dizer, então, só voltando, que Leibniz, portanto, seria barroco, não porque ele, por uma contingência causal, temporal, porque isso seria do ponto de vista da Intensterung, né, da surgência, do que vem a ser historicamente, não é essa a questão. Mas não por um espírito de época, essa ideia de Zeitgeist, né? Ele fez o melhor espírito de época, mas por dar ao termo a sua forma teórica última, por ser origem de um feixe de movimentos no qual turbilhonam e concentram-se todo esse material, exatamente por ser uma ideia originária, né? Essa ideia de que ele vai juntar todos esses elementos díspares do tempo dele. A física mecanicista, por um lado, do Descartes, a física atomista, que ele critica, mas ele joga para dentro do seu sistema, a necessidade de um último traço de transcendência, porque ele quer conservar esse Deus criador, ou seja, se para Spinoza esse Deus criador já não importa, porque ele foi absorvido na imanência da própria natureza, Leibniz quer manter esse último laço crítico e extremamente cindido, já extremamente rompido com a transcendência, como se ele quisesse fazer brilhar ainda uma última vez nas mônadas, ou seja, nas particularidades fechadas, esse brilho de uma verdade superior. Mas, professora, diga. Quando o Benjamin ele toma o Leibniz, que justamente é um filósofo da transcendência, o que o Benjamin ele está exatamente fazendo? Ele está indo em direção à transcendência ou ele está tentando trazer a transcendência para um materialismo imanente? Então, ele está tentando fazer aquele movimento, Benjamin, que ele mostra lá no Platão. Eu quero que as coisas, os fenômenos, né, de algum modo, se salvem nas ideias. Eu quero que, de algum modo, esses fenômenos, essas aparências, nessas aparências, brilhe uma última vez
a verdade, que a aparência não agarra, mas a aparência dá a ver. Então, esse último laço com a transcendência que o sistema leibniziano mantém e que o sistema spinozano deixa para trás, porque, na verdade, se vocês, claro, tem várias diferenças, mas se vocês pegarem o sistema de Leibniz e de Spinoza, que é essa máquina, né, de pensar que de uma coisa se desdobra a outra, e são dois pós-cartesianos, então os dois eles pegam os problemas de Descartes e tentam solucionar. Para Leibniz, o grande problema cartesiano é a cisão metodológica, a falha metodológica, né? Você não leva o método até o final, ele vai fazer uma crítica, por exemplo, à primeira verdade e tal, mas ele vai dizer que existe uma certa ruptura, porque, num certo sentido, em um determinado momento, o mundo mecânico, a resistência e a res cogita, né? O mundo mecânico e o mundo da alma, precisam se relacionar e essa relação ela nunca é explicitada. Então, eu preciso que algo concorra de fora, diz Leibniz, para que esse sistema se mova. Então, eu preciso de uma espécie de hipótese ex machina, né? Que mova o sistema, porque as duas esferas estão cindidas. Esse é um problema que também Spinoza vai pôr. E essa ideia também de que você tem um traço, que é o traço intelectual, e o traço, a extensão, que são ambos atributos divinos, só que eles se entreexpressam, embora eles não se comuniquem. Porque se eles se comunicarem, eu vou ter que explicar essa comunicação, que é a comunicação do corpo e da alma. Que Descartes vai explicar, e, enfim, parênteses, eu acho que a explicação de Descartes é muito mais interessante em alguns momentos, tanto que ela vai parar lá no Merleau-Ponty para explicar a fenomenologia da percepção, né? Que ele vai falar que o parágrafo 24 da sexta meditação, e aí, porque essa exatamente essa ideia que não é a alma está dentro do corpo, ele faz esse problema. Mas esse problema é um problema sistêmico. Então, o que os dois autores querem fazer, Leibniz e Spinoza? Eles querem levar esse mecanicismo do sistema, ou seja, levar esse método do sistema ao seu termo final. Eu quero levar aquilo que Descartes mostrou como sendo a separação entre corpo e alma, a separação entre resistência e respensante. Eu quero levar ao extremo sem nenhum tipo de hipótese ad hoc, que precisa ser convocada para explicar falhas sistêmicas. Então, eu tenho que ter um sistema completo, né, que é a loucura do sistema que o Adorno fala. Né? Então, nesse sentido, esse último lampejo da transcendência, que está em Leibniz, mas não em Spinoza, que é o Deleuze vai falar que ele é uma espécie de quase uma questão desesperada, porque Deleuze diz, né, no final do livro da dobra, numa parte do livro A Dobra, ele diz que o mundo que existe é o melhor possível, não porque ele é o espelho do bem platônico, da ideia do bem, é porque ele é o que existe, é o que tem. Então, é uma espécie de a perfeição que nos cabe. Então, é uma espécie de quase que de confissão de é isso que temos, é isso que dá. Ele é o melhor possível porque ele é, né? Então, se ele é porque ele é o melhor possível, né? Então, nesse sentido, quase como uma espécie de limite trágico de uma cisão que vai ocorrer de qualquer forma, né? Que vai de uma ruptura que vai ocorrer de qualquer forma, a ruptura com essa transcendência que cada vez mais vai ficar de um lado e a imanência das coisas que cada vez mais vai ficar do outro. Num certo sentido, voltando um pouco à própria questão que a gente viu aula passada da história natural, é como se Benjamin estivesse explicitando aqui a própria cisão da alegoria, que é história e natureza ao mesmo tempo, e que mostra exatamente esses dois polos cindidos e como eles podem recuperar uma outra relação exatamente nesse jogo de que você tem que passar da transcendência para a imanência, que você precisa da imanência para que a transcendência apareça. Você precisa dos fenômenos para que a ideia brilhe, você precisa da ideia para que os fenômenos façam sentido, para que eles tomem a sua forma. Então, você precisa dessa mediação, que é a própria questão da alegoria. A alegoria ela é cindida, e por isso ela é histórica, porque ela precisa da mediação. Ela precisa que eu faça essa relação entre signo e significado. Então, indo de volta lá para o texto da monadologia, ele começa, então, ele diz, né, a mônada de que falamos aqui é apenas uma substância simples
que entra nos compostos. Então, as coisas são compostas de mônadas. O que é a mônada? É aquilo que não tem partes. E ele vai dizer que o composto, ele é um agregado de coisas simples, mas ele forma um sistema, né, nesse agregado. Ora, onde não há partes, nas mônadas, não há extensão, nem figura, nem divisibilidade possível. Ou seja, a mônada não é matéria, ela não é extensa, ela não tem figura e ela não é divisível. Eu não tenho divisibilidade material. Assim, as mônadas são os verdadeiros átomos da natureza. Em uma palavra, os elementos das coisas, que é contrário, portanto, ao atomismo, à física atomista e à física cartesiana, que pensava, portanto, que a última parte da matéria é matéria, né? A última parte de todas as coisas é o átomo, é um átomo de matéria. Então, a matéria ela é divisível até uma parte. Para o Leibniz, a matéria, enquanto forma de pensar a matéria, ela tem que ser divisível ao infinito. É por isso que o Benjamin diz que o mesmo que pensou essa relação transcendente, ele pensa o cálculo infinitesimal, que é esse ir ao menor possível infinitamente. Então, é o infinitamente pequeno e a transcendência por outro lado, né? Então, desenhados no mesmo sistema. E aí ele continua mais para frente, não há meio, no parágrafo 7, não há meio também de explicar como a mônada pode ser alterada ou modificada em seu íntimo por uma criatura qualquer, pois nada se lhe pode transpor, nem se pode conceber nela algum movimento interno que de fora seja excitado, dirigido, aumentado ou diminuído lá dentro, como nos compostos onde há mudança entre as partes. As mônadas não têm janelas por onde qualquer coisa possa passar ou entrar ou sair. Os acidentes não podem destacar-se nem passear fora da substância como outrora as espécies sensíveis dos escolásticos, que moviam, né, assim, essas inteléquias. Assim, nem substância nem acidente pode vir de fora para dentro da mônada. Ou seja, as mônadas não podem ser afetadas por nada. Então, nesse sentido, se uma mônada ela passa de um movimento a outro, se ela passa da desatenção à atenção, isso não pode ter vindo de fora. Isso é, na verdade, uma molabilidade, ou seja, uma espécie de movimento interno à própria mônada. Se eu passo da desatenção da borda para a atenção, é simplesmente porque algo que estava lá se desenvolveu. Porque nada pode afetar a mônada de fora, senão ela teria janelas, ela seria divisível, ela poderia ser aberta por fora. E aí ele continua, enfim, assim, ele diz que, no entanto, as mônadas precisam ter algumas qualidades, pois, caso contrário, nem mesmo seriam entes. Se a substância é simples e nada diferencia pelas qualidades, então elas precisam ter traços diferenciais, porque senão elas seriam todas iguais. Então, elas precisam ter, em cada um dos desenhos que ela carrega o mundo inteiro, esse mundo que ela carrega inteiro, ele possui diferenças que são internas a essas mônadas, né? Então, essa mudança, ela é intrínseca. Dou ainda por aceito estar todo ser criado sujeito à mudança, e por conseguinte também a mônada criada, e considero ser esta mudança contínua em cada uma delas. É contínuo, não há descontinuidade. Ou seja, o que o Leibniz diz? A física atomista, ela pensa como? A matéria é cheia de buracos, né, porque ela é cheia de átomos, e o movimento é a mudança de uma coisa nesse vácuo, nesse vazio. Aí não se explica, a não ser por movimentos externos à própria matéria, às próprias coisas, como essas coisas se movem. Ou como essas coisas se relacionam. O que ele vai dizer? A matéria é um todo contínuo. Não existe nenhuma descontinuidade, não existe vazio. Portanto, quando eu mexo a mão, assim, significa que esse movimento não veio do nada. Eu não começo uma série causal do nada e paro do nada para começar uma outra. Tudo já está escrito, ou seja, isso está se movendo o tempo todo. A minha mão está se movendo aqui porque todo o tecido monadológico do qual as coisas são feitas já traz esse movimento escrito. A Jeanne Marie afirma que as dificuldades de recepção da obra de Walter Benjamin pode estar também, principalmente, nos textos de sua juventude, a presença de uma tradição de pensamento não só idealista, mas também conservadora. Isso ela fala mesmo, desses autores. Do Carl Schmitt, né, aqui, ó.
Não é esse texto aqui, porque esse texto aqui é posterior, tá? Novos da Terra, tá? Do Jung, do Clancy e do próprio Nietzsche, que depois ele sai fora do Jung. Eu li para vocês que ele realmente põe de lado. Então ele vai dizer essa questão, e aí todas essas críticas que o Leibniz vai fazer, então, a noção da alma como tábula rasa, a noção da matéria como divisível, a crítica que, por exemplo, o Leibniz faz, a noção de alma, como ela aparece em Locke. Locke diz, nos ensaios sobre o entendimento humano, não sei se vocês se lembram, que eu não posso saber se a alma ela é coisa pensante, se ela tem como essência ser pensamento, tal como diz Descartes. Portanto, se ela é uma substância que tem um traço essencial ser pensamento, e portanto ela é sempre pensamento, porque se ela tem esse traço essencial, é como dizer que a luz é luz, porque ela tem como traço essencial ser luz, né? É um pouco a metáfora. O que o Locke vai dizer é que eu não posso saber se o pensamento está sempre lá, por exemplo, quando eu estou dormindo. Portanto, a alma ela é intermitente no sentido de que eu não posso provar que há pensamentos quando eu não estou pensando. Então, essa ideia de uma alma como uma tábula rasa, mas também com uma espécie de motor operacional. A alma não é uma coisa, ela é um traço operacional, que é um pouco que o Locke vai dizer. E a ideia do Leibniz é que a alma, sim, a alma é um traço operacional. Ela não é uma coisa, né? Já porque ela é força, ela não é uma substância, né? Nesse sentido, né? Embora ela seja mônada, ela tem também esse movimento pensante, mas ela não tem, como ele disse, nenhum tipo de parada. Porque se eu saísse da vigília para o sono, eu estou dormindo, acordo e começo a pensar, eu teria que explicar dentro do sistema como é que eu passo daqui para cá. Como que uma série causal é criada do nada, né? Como uma coisa veio do nada. E aí ele diz, né, dessa questão, né, ele fala assim que aquela alma sempre pensante, pois aquilo que constitui a natureza de uma coisa encontra-se nela enquanto ela existe, como diz Descartes. Em Leibniz, ele não existe esse traço nesse sentido essencial, mas o que ele diz, Leibniz era leitor de Locke, para quem a alma também é ativa, ela é uma operação, ela é antes de tudo uma operação. Ela move-se com o corpo e ela repousa, portanto, é o que o Locke diz. A alma não pode ter essência nem ser pensamento. O pensamento é o ato de refletir da mente. Então, o pensamento é um ato. A mente não é uma coisa pensante, mas uma faculdade, né? Uma habilidade de pensar, uma capacidade. A percepção em Locke já é pensamento em geral, não tem como ter o pensamento como uma coisa. O modelo da razão de Leibniz muito deve a essa leitura dos ensaios do Locke, muito embora a alma em Leibniz ela seja sempre ativa, porque eu não posso pensar, ela é uma função operatória, mas ela é sempre ativa. Eu não posso pensar que quando eu durmo, a alma para e quando eu acordo ela volta a pensar, porque eu teria que saber como eu passo de uma coisa a outra. Portanto, nesse sentido, a alma ela está sempre em movimento. E aí vem a metáfora do marulho. A percepção não é pensamento em geral, pois Leibniz distingue o movimento obscuro do mundo interno às mônadas, a percepção do marulho. Então, eu ouço nas bordas da minha atenção o movimento do mar, por exemplo. Da apercepção da mônada, que é a atenção voltada, que é a percepção do mar. Eu só percebo o mar porque eu percebi nas bordas da atenção cada uma das ondas. Então, essa é a metáfora leibniziana para o movimento da percepção da alma. Então, é como se eu não estou prestando atenção, não significa que não está lá. Ou seja, o marulho, cada uma das ondas, vem se juntando para que no meio apareça, portanto, essa impressão do mar. Então, essa ideia da alma como sempre se movendo. E ele diz isso mais para frente. Nesse estado, a alma não difere sensivelmente de uma simples mônada, porém, como esse estado não é duradouro, a alma dele se liberta, ela é alguma coisa a mais. E de modo nenhum se segue daí que a substância simples possa existir sem qualquer percepção. Não existe uma substância sem qualquer percepção. Não há um momento em que a alma não está percebendo nada. Isso é impossível pelas razões acima apresentadas, porque senão eu teria isso que salta de uma coisa para outra.
E aí ele continua essa questão, e aí ele vai mostrar, portanto, então as mônadas, elas são esse átomo da matéria, essa força de todas as coisas, portanto, são formadas por esses átomos de força, como ele vai dizer, e aí ele faz o mesmo exemplo do Hume, né, enfim, que ele diz que o Sol nascerá amanhã. Eu posso conhecer, eu posso entender do ponto de vista animal, mas posso também entender pelo traço racional, que é esse desdobramento da minha alma, o desdobramento das questões da alma pensante. Mas eu queria mais pular, porque a minha questão é um pouco, por que o Benjamin usa a metáfora da mônada? Porque o que ele disse? Ele disse que esse fenômeno de origem, que é o fenômeno do Trauspiel, né, como ele vai dizer, ou da tragédia, ou da comédia, que é totalmente histórico, porque, na verdade, ele condensa esse material histórico, os restos, vamos dizer assim, ele é separado de todas essas coisas, porque todos esses elementos históricos são imanentes à própria forma. E aí ele vai dizer um pouco essa questão, falando exatamente dessa exposição monadológica em que as mônadas, e aí é o exemplo que eu quero pegar para vocês, elas são uma espécie de espelho do todo, né, separado do todo, que expressam esse todo a partir de uma perspectiva, que é a famosa metáfora da cidade. Ele diz que as mônadas são como que uma perspectiva. Cada perspectiva mostra a cidade de um ponto de vista, mas cada uma dessas perspectivas contém a cidade deste ponto de vista como um todo. Deixa eu achar essa metáfora. Deixa eu só achar essa que eu queria, mas não marquei. Bom, depois eu acho. Mas aí o que ele vai falar, como essas mônadas elas expressam, na verdade, a relação com a transcendência, né? Elas expressam a relação, falando em cidades, não seria melhor para quem quer iniciar-se no pensamento erótica com as passagens de Paris, sobre a cidade? Eu acho que isso é posterior na obra do Benjamin, né? As passagens de Paris. Enfim, é uma coletânea de trechos, né? Mas é interessante, se vocês pegarem, assim, a gente até já fez um estudo sobre isso, como a filosofia moderna ela é cheia de exemplos que tem a cidade como elemento, né? Descartes diz que é melhor construir uma cidade a partir do nada, de um terreno vazio, do que ficar reformando uma cidade que já existe. Não sei se vocês se lembram. Então, essas duas ideias de que você pode ter uma cidade construída a partir do que já existe, ou uma cidade que você tira tudo e põe uma outra cidade. E a do Leibniz é essa de que cada mônada ela é uma perspectiva dessa cidade. Então, é como se você tivesse um todo, mas cada mônada mostra esse todo de um determinado lugar, o que também é meio entendido como uma relação, entre aspas, barroca, porque o barroco é essa multiplicidade de pontos de vista, né? Então, são pontos de vista diferenciados. A questão dos mundos possíveis, que também é um elemento do Leibniz, também é interessante para explicar o porquê que o Benjamin se apropria desse modo de exposição, porque o que o Leibniz vai dizer? Como a mônada ela é esse átomo último da matéria, e que não é matéria, é força, são átomos metafísicos, ele diz, elas foram criadas uma vez por Deus, colocadas no mundo, e Deus deixou esse mundo. Isso. E aí Deus colocou em movimento essas mônadas e elas foram se desdobrando nas molabilidades que elas tinham internamente, sem, na verdade, interagirem, elas foram se entreexpressando, ou seja, há uma entreexpressão do corpo e da alma, porque nas mônadas do corpo e da alma estão inscritos os mesmos movimentos que se entreexpressam sem que eles se afetem.
realmente de fora. E essa questão que ele vai dizer dos mundos possíveis é que Deus criou essas várias forças e ele escolheu, dentre os vários desdobramentos que essas mônadas tiveram, aquele desdobramento que parecia o melhor de todos e o realizou. Então, esse mundo em que Adão pecou e que César atravessou o Rubicão, e esses movimentos são interexpressados porque eles estão inscritos nas mesmas molabilidades da mônada. Então, cada mônada é uma parte que carrega o todo. Então, se uma coisa aconteceu aqui, esse movimento que vai se desdobrando vai acontecer aqui. Só que elas não se batem uma na outra. Elas são possíveis no mesmo mundo, que ele diz que é a compossibilidade. Então, no mundo em que Adão pecou, César atravessou o Rubicão e eu estou aqui falando para vocês. Este mundo, na visão geral, totalmente desdobrada de todas as mônadas, esse mundo é o melhor de todos. E esse foi o que Deus escolheu. Mas tendo Deus escolhido esse mundo se desdobra nas suas molabilidades internas, que já estão inscritas na mônada, mas ao mesmo tempo são livres, né? Estão inscritas desde o princípio, mas são livres porque ela se move espontaneamente. Então está escrito e é livre ao mesmo tempo. É necessário e é livre. E elas vão se desdobrando, como Deus não está no tempo, ele viu o desdobramento completo de todas esse mundo planeado e escolheu esse que ele realizou. Qual que é o interesse do Benjamin em usar essa ideia de mônada? A mônada, ela é aquilo que carrega os elementos externos para dentro, ela reconfigura esses elementos externos como imanentes e expressa o seu exterior, ou a história, a sua história, pelos seus próprios movimentos internos, por aquilo que está na sua própria forma, nos seus próprios elementos constitutivos. Então, a mônada, constituída de tal modo, sem nenhum contato com outras ideias, ou seja, a ideia de drama barroco, ela não precisa, de algum modo, participar da ideia de tragédia. Aquilo que da ideia de tragédia está na mônada, está por dentro, está configurado como imanente. Portanto, eu não tenho que ficar pensando nesse desenho o que a ideia de Trauspil tem da ideia de tragédia, que é decadente, é uma decadência. Posso pensar isso como uma positividade. Esses restos, como ele fala, né, da restauração, esses restos que foram carregados pela história, eles se reconfiguram internamente nessa mônada. E a mônada, ele diz, a ideia é mônada, ela expressa todo mundo por dentro. Ou seja, pela ideia de Trauspil, eu sou capaz de explicar os fenômenos, as obras que existem, os dramas barrocos, né, enfim, como uma espécie de espelhamento, espelho no espelho, e posso também explicar toda a história externa, a história da Contra-Reforma, a partir dos próprios elementos imanentes e formais dessa ideia que é uma ideia original. Essa ideia de origem é uma ideia que é constituída historicamente, mas é constituída historicamente ao modo da mônada, que espelha como uma perspectiva. Então, o que é? Uma perspectiva da história. Mas essa história não está fora, ela está dentro. Ela não é, portanto, um afeto, né? Ela não é um efeito. Ela não vem de fora e não sai também para fora. A ideia como mônada é, então, essa noção de que o Trauspil como ideia, o barroco como ideia, a tragédia como ideia, sem que seja uma hipostaciação a posteriori, né? Eu pego uma palavra e transformo em alguma coisa, é exatamente essa configuração histórica imanente, como essa força imanente que joga tudo para dentro e que faz com que essa espécie de cápsula, sem janelas e sem ser afetada pela causalidade externa, histórica, ela expresse como uma espécie de cristal os elementos da sua historicidade, como uma espécie de perspectiva, né? Uma espécie de perspectiva. Eu vou achar esse trecho da cidade. Essas perspectivas que expressam a cidade a partir de um ponto de vista. Então, ele vai dizer, a mônada é um ponto de vista. Se eu digo para vocês assim, a mônada é um ponto de vista, é exatamente essa questão que ele quer explicar.
Não, 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 não. Quando você não marca, você nunca mais acha, né? Porque o texto é bem curtinho, na verdade, vocês vão ver aí, assim, não é um Deus. é, Então, essa relação que Leibniz constrói, né? Então, que ele joga tudo para dentro, ele consegue explicar a necessidade, a transcendência, a culpa, porque nós somos culpados. Apesar de ser o melhor dos mundos possíveis, ter sido criado por Deus, a culpa é uma espontaneidade da mônada, porque quando espontaneamente Adão se move em direção ao pecado, ele o faz por uma escolha, apesar de essa escolha estar inscrita desde o princípio nos próprios desdobramentos dessa alma. Então, está inscrita nos desdobramentos dessa alma, mas, ao mesmo tempo, é livre. É o que o Leibniz chama de autômato espiritual, né? É um autômato porque segue esse desdobramento, mas é espiritual porque é espontâneo. Ou seja, apesar de fazer parte do melhor dos mundos possíveis e ter sido o mundo realizado e escolhido por Deus, ainda assim essa criatura é culpada. Então, você faz essa espécie de espelhamento entre a necessidade natural, de uma natureza marcada por uma transcendência, e a história contingente, ambas passando de um lado para o outro. Você consegue fazer uma explicação mecânica do mundo, porque o mundo, na verdade, interexpressa e não há nenhuma separação, então, portanto, eu sei que as coisas vão sendo moduladas, então eu tenho uma explicação mecânica, mas eu tenho também uma explicação finalista, porque, afinal de contas, se Deus escolheu este mundo como o melhor possível, ele tinha uma perspectiva final. Ou seja, Leibniz consegue coordenar esse mundo ao qual ele quer dar uma forma nesse sistema. E é um pouco por isso que Benjamin se apossa desse modelo monadológico para expor a ideia como mônada, a ideia de Trauspin. Fica mais ou menos claro? Vocês que leram o texto, eu vou continuar procurando a cidade, porque agora eu fiquei com... E aí existe, claro, o arquiteto divino que construiu todo esse tecido imanente de forças que se desdobram, que é Deus, e realizou esse mundo. Ele fala, num determinado momento, que eu acho bem interessante também, que quando eu estou escrevendo aqui nesse momento... quando eu escrevo aqui, há uma razão suficiente para que sim seja e não seja de outro modo, há uma infinidade de figuras e movimentos presentes e passados entrando na causa eficiente, ou seja, na possibilidade mecânica, deste meu ato presente de escrever, e uma infinidade de pequenas incrustações e exposições da minha alma presente e passado que entram na sua causa final. Então eu tenho, ao mesmo tempo, uma infinidade de movimentos que permitiram que eu estivesse aqui escrevendo e uma infinidade de movimentos volitivos que me fizeram também estar aqui escrevendo. E como todo esse pormenor, esse detalhe, só implica outros contingentes anteriores que podem ser mais pormenorizados, cada qual necessitando ainda de análises semelhantes para encontrar sua razão, nada se adianta por este caminho, e é preciso que a razão suficiente ou última esteja fora das sequências ou séries deste pormenor, das contingências, mesmo que a sequência seja infinita. Por esse motivo, a razão última das coisas deve encontrar-se numa substância necessária, na qual o pormenor das modificações esteja eminentemente como na origem. É o que chamamos de Deus. Deus, portanto, é exatamente esse movimento que vê as séries se desdobrando. Porque, por exemplo, eu estou aqui mexendo a mão. Isso significa que uma série infinita de pequenos movimentos estão implicados nesse movimento mecânico. E uma série infinita de relações causais finalistas estão implicadas na minha vontade de escrever. Se eu olhar isso, é impossível encontrar nesse emaranhado qualquer razão. Por isso é preciso pensar que é um Deus de fora que viu essas séries totalmente desdobradas, porque ele não está no tempo, e escolheu essas séries e dá a essas séries causais infinitas, um desenho, um desígnio. E é essa questão, então, que Benjamin gosta de... achei, é no 57.
E assim como na mesma cidade parece outra e se multiplica perspectivamente, sendo observada de diversos lados, o mesmo sucede quando, pela infinita quantidade das substâncias simples, parece haver outros tantos universos diferentes, que, no entanto, são apenas as perspectivas de um só, somente os diferentes pontos de vista de cada mônada. Então, elas expressam o mesmo de um outro ponto de vista. Então, ele usa esse desenho monadológico, e ele falou mais para frente, quando ele fala que depois que as perguntas e as questões filosóficas elas envelheceram, sobra muitas vezes um modo de exposição. Ele fala isso de Hegel, ele fala isso de Leibniz, não sei se vocês se lembram lá no começo. E aqui o que ele está dizendo, o modo de exposição da monadologia, por mais que o problema da monadologia não nos interesse, é interessante aqui. Por quê? Porque ele põe essa questão da transcendência que espelha a imanência, numa espécie de acordo limítrofe, né? Porque essa transcendência ela está separada e a imanência ela move-se em si mesmo, entreexpressando as suas partes. Então essa transcendência limítrofe que ele ainda se conserva como uma abóbada celeste, né? Como ele diz, o sonho semelhando uma abóbada celeste, então o menor ainda semelhando esse maior, que é um modo de exposição monodológico, e ainda mais serve ainda esse modo de exposição para pensar a ideia como totalmente separada de causalidades externas, como uma espécie de forma em si mesmo. Fica claro ou fica muito obscuro? Vocês estão aí? Professora, nem claro nem obscuro, é porque é muito denso. Então tem que... Eu acho que o texto da monadologia a gente leu praticamente inteiro, a gente só não leu a parte da intelecto e tal, que depois o Benjamin vai usar todos esses termos no texto, porque é mais como modo de exposição. O texto é muito curto, na verdade, o texto da monadologia, né? Eu coloquei lá para vocês esse texto sobre a percepção insensível, que fala um pouco exatamente dessas questões, né? Como o Leibniz pensa, então, essa espécie de inconsciente que está inscrito na mônada. Nem só aquilo que eu estou percebendo agora está diante de mim. Há infinitos movimentos oscilando em torno, nas bordas. Então, é um pouco essa questão que o Benjamin também traz para o modo de exposição. Claro que aqui ele está pensando simplesmente que a mônada é ideia, mas depois ele vai expandir esse uso da noção de mônada mais para outras questões. Aí a minha ideia seria que essa fosse a penúltima aula, e a última aula a gente falasse da noção de Kunstwollen, que é uma noção que está no Hegel. Eu vou colocar o texto para vocês, não é muito longo, tá? Lá no Aprender, esse texto do Hegel, tá? Que não está terminada a tradução, faltam umas 12 páginas, enfim, as páginas que faltam, elas são mais de exemplos, mas que a gente vai entender um pouco melhor também o que está em jogo, porque você pode pensar a arte, a história literária, como um mero desdobramento mecânico das causas históricas, né? E uma questão meramente técnica. Então, a técnica decaiu, voltou, ficou melhor, ficou pior. Ou você pode fazer o que o Benjamin está fazendo, que é pensar uma positividade em alguns momentos históricos em que uma certa forma artística ela toma esse caráter de mônada porque ela, de ideia e de mônada, porque ela é capaz de explicitar de modo imanente todos os elementos, de modo imanente quer dizer de modo formal, todos os elementos históricos. Então ela serve como uma espécie de espelho desse movimento histórico. Então é esse movimento também, se vocês pensarem na noção de origem, a noção de mônada, a noção de Kunstwollen, elas são noções que podem ser pensadas de maneira integrada. Tá? Então a aula que vem a gente pode falar sobre essa noção de Kunstwollen, que é vontade de arte, né? Vontade de arte. Ele diz que é muito menos uma questão de fazer artístico, ou seja, de uma técnica mecânica que historicamente vem sendo construída ou perdida ou passada por herança, mas sim de uma vontade de arte, ou seja, de uma espécie de imanência deste momento específico, desse aqui e agora. E aí, gente, vocês todos quietos, assim? Professora, então, assim, quando ele fala sobre a perda da aura, abre minha câmera. A perda da aura, eu posso dizer que quando ele quer dizer isso, que ele perde a originalidade, né? Primeira, é como se essa mônada tivesse se rompido, extravasado,
e não vai poder mais ser reconstituída na sua origem, no seu todo? Então, não Entendeu? sei Se tu como eu levar acho, para né? dentro esse conceito de arte, de... Não, a aura é uma noção de presença, né? De uma presença. A perda da aura, que ele vai dizer depois, mais para frente, é um pouco você perder exatamente essa dimensão de que eu estou diante de uma obra, eu estou diante de algo, né? Porque a reprodutibilidade técnica ela faz esvanecer exatamente essa presença, que é aurática nesse sentido, né? Quando você está diante de um deus grego, você está diante de um quadro único, você está diante de algo que já não tem essa presentificação diante do sujeito. E mais, assim, aí nesse texto ele vai trazer a questão da Kunstvolle também, enfim, ele traz a questão do Gênesis de Viena, tal, que é um pouco essa passagem da Antiguidade Clássica para a Idade Média, desses autores que ele usa como elemento, mas o que ele está querendo dizer, Benjamin, nessa época? A gente tem que pensar esse modo de percepção, que é o nosso, que é desatento, que é fragmentário, que é não aurático, como uma origem, como origem. Como origem em que sentido? Como tendo potencialidades em si mesmo. Senão você vai ficar na ideia de que você perdeu alguma coisa e nostalgicamente eu perdi essa experiência, sim, sim, e como se reconfigurou numa outra coisa. Mas aí ele não usa os mesmos termos, na verdade, né? Ele não usa nem a ideia de alegoria, ele vai usar a noção de alegoria, que não é mais essa, porque a alegoria ela vira um pouco mônada também, ela mesma, no texto do Baudelaire, mas ele faz uns movimentos de uma coisa para outra, por isso que eu quis ficar nesse texto especificamente, porque ele faz uns movimentos de criar conceitos também, né, de criar modos de exposição de uma coisa para outra. Aqui ele está produzindo esse modo de exposição, então ele tem, como o Carlos disse, né, tem um pouco ainda esse elemento que é do jovem Benjamin, ligado à questão do Eros, do Platão, e dessa noção da aparência que está lá no Otílio de Goethe, né? Então, essa aparência que entremostra e onde lampeja a verdade, mas se eu tirar esse invólucro, a verdade também se desfaz. Então, esse jogo um pouco da aparência e da verdade, né, que ele vai fazer. Aí ele repete esse jogo da aparência e da verdade na noção de fenômeno e ideia, porque, né, a aparência é o fenomênico e a ideia, e aí ele vai tentar explicar como essa ideia ela não é necessariamente um produto histórico, embora ela seja histórica, ela não é um marqué, ela não é um arquétipo que já preexiste, ela é um elemento histórico, e é exatamente por isso, por ela ter condicionado esses extremos históricos como traços imanentes. Por exemplo, quais são os traços imanentes da historicidade do Trauspir? É a alegoria, é uma certa forma canhestra, o certo uso de extremos, são as personagens, como o Adorno fala naquele texto, o tirano, a queda do tirano, que é o pôr do sol, então esse espelhamento da natureza e da história. Esses elementos que são elementos formais, são os elementos que constituem essa mônada, essa ideia, e essa mônada ela vai poder mostrar como uma perspectiva toda a cidade, ou seja, toda a história da época, mas pela sua forma, não por relações causais. Então ele usa esse modelo, né, para pensar essa história, tentando escapar também a uma certa história positiva. Depois, por isso que eu acho que é interessante o texto do Hegel, como ele lê o texto do Hegel, né? Que é uma espécie de história positivista, né? Em que você pensa as coisas como evolução. Então, evoluiu ou decaiu, porque a noção de decadência, ela nada mais é do que uma parte, um espectro da noção de evolução. As coisas evoluem, ó, eles aprenderam a pintar, eles esqueceram como é que faz a tragédia. Não, não é isso. Há uma positividade nessa construção, que é evidente que tem elementos da tragédia renascentista decaídos, mas como eles foram reconfigurados de um outro modo, é isso que expressa, na verdade, como uma espécie de cristal, essa historicidade. E ele está resolvendo aqui um problema, que é um problema da história literária, ou é formalista ou é histórico. Agora, aqui, a história ela é a própria forma, e a forma é histórica, sem que você precise pensar a forma histórica como evolutiva ou decadente ou mecânica, né? Você pensa de um outro modo, é um pouco o movimento que ele está tentando fazer.
complexo, né, gente? Muito complexo. Bom, gente. Com a distância e afastamento, tem a ver quando a gente pensa na a noção de aura, por exemplo, como ela é lida pelo Didi Uberman, né, naquele livro Que Vemos o que nos olha. Ele pensa exatamente essa questão, assim, o exemplo que ele dá, logo que ele começa o livro, o Didi Uberman. Quando você olha uma tumba, que é a ideia de colosso, a ideia primeira de imagem, né? Ela se põe no lugar de uma ausência. Então, ela é uma presença que põe no lugar de uma ausência. Então, ela tem esse movimento, né? De distanciamento, de distância, de proximidade e distância, né? Então, se pôr esse longe. Que eu acho que está no texto da Jeanne Marie, isso também, né? Ela vai pegar. A Jeanne Marie não gosta do Adorno, né? Eu já percebi. Não gosta, não. Ela faz um pouco assim. Mas ela pega esse texto que ela compara um pouco como o Adorno vai pensar as questões da atenção e desatenção, principalmente na figura do Ulisses no barco lá das sereias, a dialética a dialética dialética do esclarecimento, e como o Benjamin pensa essa atenção de um modo muito mais operacional. Ela é um exercício de atenção, de desatenção, de afastamento e proximidade, é muito menos assim escolher uma perspectiva ou falar que se perdeu alguma coisa. O Benjamin tenta pensar num outro modo, mas isso é a Jeanne Marie colocando nesse texto que está aqui. Professora, Claro. Boa noite. É o seguinte, é uma questão, como eu estou fazendo uma pesquisa assim, de investigação filológica e linguística, eu achei aqui que a Jeanne Marie, ela fala que o alemão ele tem poucas palavras para falar sobre o próximo e proximidade. Eu estou procurando. Aqui tem um texto aqui que ela fala: ao passo que as expressões de distância são numerosas. Em alemão temos, por exemplo, distância. No francês, distance, é distância, né? O fernet, longínquo, afastado. Infernum, afastamento. A raiz fern indica a distância, mas tem uma conotação que distingue tal afastamento de uma simples distância, objetiva e mensurável. Enquanto vários procedimentos podem aproximar um objeto distante e colocá-lo à disposição do sujeito. O longínquo fern mantém uma certa independência que torna o espaço até ele intransponível, pelo menos no quadro de operações funcionais. Posso me aproximar de um objeto distante que desejo possuir, mas não posso aproximar-me do fern. O longínquo, no seu essencial afastamento, ultrapassa o quadro de ações teleológicas, né, das finalidades. Trata-se de uma distância que a ação instrumental do sujeito não consegue abolir. Esse caráter de independência e de inatingível transforma o longínquo em símbolo. Aí vira um símbolo sagrado, né? Isso. Também do cósmico e do infinito do tempo. E o infinito é um sagrado, né? É como se eu vou escrever aqui, já que a gente não vou conseguir dar enter aqui. Coloquei a palavra aqui para vocês. Fernseher é televisão em alemão, que é ver a distância. Fern é a distância, né? Então essa televisão, ver a distância. Então essa ideia, ela coloca mensurável, calculável. Que ela coloca muito essa questão assim, né, nesse texto da Jeanne Marie, como o Benjamin trabalha, exatamente o que você está falando, essa questão da atenção e da desatenção, né, no longínquo, que forma, vamos dizer assim, essa relação de uma presença aurática, e daquilo que perde essa distância, né? Quando você perde exatamente essa dimensão daquilo que está distante ou daquilo que está posto fora. Então, ele fala um pouco dessa questão. Mas aí já vai mais para esses textos do Benjamin, que vão falar da perda da aura, né? Não fala exatamente desse texto aqui. Sim, é verdade. Eu até li esse texto recentemente, que deixa eu ver se eu acho aqui. Que ela fala exatamente dessa questão, né? É porque eu estava viajando aí na Mônada aí do Leibniz, na questão das cidades também, sobre a cidade, e lembrei daquele livro Passagens dele, né? Sim.
Sim. E eu queria me indagando aqui, é uma questão não é pontual, não, é só observação. E não é melhor a gente começar com essas leituras mais, esses ensaios assim, seria mais fácil assim, para nós entender o Benjamin, professora? Então, mas é que a questão assim, já li esses textos sobre a cidade em aula de estética, mas como a ideia do curso aqui era ser, porque assim, eu tenho trabalhado mais, assim, me interessa mais, assim, Para nós trabalhar, entendermos, eu falei nós entender. não, me interessa mais, é trabalhar mais nessas questões, mais próximo a uma quase uma teoria do conhecimento do Benjamin, né? Que lembro que eu falei um pouco no começo que a ideia seria talvez entender o que esse texto, que é um texto hermético, estranho e tal, tem a ver como construção da perspectiva da teoria crítica, né? Como é que se você chega uma teoria tradicional, que é essa teoria do método cartesiano, tal, que vem se desenvolvendo, e essa teoria crítica, que é exatamente esse movimento que o Benjamin tenta fazer. Então, eu quis realmente pegar esse texto, porque ele vai trabalhar elementos que são de teoria do conhecimento, apesar de várias questões que a gente está lendo circundarem a área de estética, né? Mas, assim, a gente, por exemplo, eu já fiz curso, tal, que a gente leu mais a questão sobre a alegoria. Aqui a gente vai sequer falar sobre essa questão da alegoria, né? Ela ficou um pouco, ela aparece, claro, mas ela fica um pouco uma borda, a gente não vai tratar exatamente a noção de alegoria, porque ela já seria um traço, para falar como Leibniz, um traço dessa mônada, né? Ela é um traço imanente a essa mônada que é a ideia de Trauer-Spillner. Mas aí um pouco como ele constrói essa teoria do conhecimento nesse prefácio, que é um prefácio epistemológico crítico, né? Então é como se ele estivesse construindo uma teoria para tratar do seu objeto, né? E esse crítico, professora, filologicamente, é aquele mesmo no sentido empregado kantiano de delimitação dos limites? Qual? Né, na etimologia. Essa crítica é aquela mesma do conceito crítico que é empregado no sentido kantiano de delimitação, entre aspas, dos limites? Quer dizer, né? A noção de crítica aqui da teoria crítica. Do Benjamin é essa mesma, né? Então, ele faz uma relação com esse criticismo kantiano também, que tentando recuperar aquilo que o criticismo kantiano também deixa como uma espécie de borda, né? A teoria crítica ela teria esse movimento, né? Aqui, ó. O conceito de origem, Benjamin, quando o autor apresenta o elenco aurático o elemento aurático, consiste em afirmar o original a partir da reivindicação da obra autêntica, que faz com que a tradição carregue objetos de arte sendo o mesmo e idêntico até os dias de hoje. A totalidade da obra de arte tradicional é subtraída pela retrospectividade técnica, na relação tensa entre natureza, história, arte política, a totalidade da obra exposta por uma totalidade falsa da história. Então, um pouco essa ideia de que você perde essa presença da obra de arte como uma coisa que está dada assim, nessa distância, né? Seria uma moldura, essa áurea, né? A aura então, assim, eu nunca trabalhei muito com o conceito de aura, falar a verdade para vocês. Nunca foi um elemento que eu trabalhei muito, assim. A Jeane Marie fala aqui que seria um tipo de auréola. Eu acho talvez uma coisa lógica, né? Ela, inclusive, recupera aí nesse trecho o texto do Baudelaire, né, do poeta, né, que o poeta pega e ele deixa cair a auréola no chão, e quando ele volta para catar, é bem engraçado esse trecho mesmo. Ele quase é atropelado por uma carroça, e ele fala, melhor assim, sem aura, porque agora eu posso andar onde eu quiser, eu posso andar entre as prostitutas, porque ninguém me reconhece. Então, um pouco essa ideia também e essas passagens das prostitutas está no Passagem de Paris, né? É um trecho que foi inacabado, né? É uma obra inacabada, né? E ele fala... esse trecho eu conheço dos poemas em prosas do Baudelaire, né? Ele tem tradução em português. Eu tenho. Não, estou falando, desculpa, professora, eu confundi, com passagens do Benjamin. Ele cita a dele em Paris, né, com as prostitutas. Sim. Então, aí ele fala assim, agora eu posso o poeta que perdeu a auréola, né? Fala, agora eu posso me meter onde eu quiser, ou seja, você pode mergulhar nessa historicidade, você pode perder um pouco esse lugar distante, que é um lugar, uma espécie de pedestal da obra de arte, mas
Essa seria uma outra questão, que eu acho que não está tão implicada aqui no texto do drama barroco. Né? Uhum. Pois é, professor, até aquele termo que eu tinha falado, a senhora explicou ali, do Fern, né? Uhum. Fernseher, né? Aí tem a licença poética, né? Uhum. Às vezes não tem essas palavras de aproximação, muitas palavras numerosas, de distância, para explicar próximo e proximidade. Uhum. Na poesia, e ações teleológicas, na poesia eles usavam outros termos, né? Inclusive ela fala que o Baudelaire, com o Oceano, mas também, Uhum. acho que é outra obra dele, né? O ensaio, alguma coisa assim, ele usa, né? Esses A ideia de recursos, longínquo, né? né? Eu acho Exatamente. que poderia ser um trabalho interessante pegar a ideia de distância, né? De longínquo, e Uhum. a partir da Jeanne Marie, mas seria interessante. Eu acho que porque também, quando ele está falando dessas questões de Paris, da capital do século XIX, ele já deslocou, Benjamin, os termos que ele está usando aqui, porque aqui ele está falando, ele vai falar da historicidade da Contra-Reforma, da reforma da Contra-Reforma. Então, ele vai falar um pouco desse momento, por exemplo, em que você tem uma espécie de movimento de perda da transcendência do papel do soberano, ao mesmo tempo que o soberano. Então, ele está falando um pouco dessas questões políticas que aparecem dentro do Transpiro, mas ele está falando um pouco desse período, né, que a gente até leu esse capítulo no grupo de estudos o ano passado, esse que é o primeiro capítulo, né, do drama barroco. Aí, quando ele pega esse mesmo modo de pensar e leva para o século XIX, aí as questões que aparecem também são outras. Também são outros elementos. Por exemplo, aqui a gente pode pensar que ele vai falar da noção de alegoria. Né? A alegoria, ela é convenção e expressão. Então, ela se move de um plano frio e convencional para esse plano de expressão. Ela tenta carregar esses dois elementos, procurando sempre fazer com que lampeje, de algum modo, um brilho nesse objeto alegórico que fatalmente logo vai desaparecer. Então, é um pouco esse jogo. É por isso que ele vai falar da questão da novidade, da alegoria sempre envelhece, das alegorias têm que ser sempre repostas, mas ele está falando desse período. Depois ele vai pegar esse mesmo modelo, esse mesmo modo de explicar para pensar a modernidade também. Mas aí é outro movimento mesmo, que aí entra mais a questão da experiência, da vivência de choque. Mas ele usa, claro, os mesmos movimentos. Então, gente, eu queria também falar para vocês que eu gostaria de ter trabalhado aquele texto, mas assim, não tem a ver, tá? Seria mais para abrir Tudo tem a ver com tudo, claro, tudo mesmo autor, mas se a gente falar desse texto um pouquinho de 1921, se vocês quiserem, a gente pode falar rapidamente a aula que vem. Eu acho que deu tempo todo mundo ler, que é um pouco essa ideia do direito como mito, que eu acho que é uma ideia interessante. Se alguém quiser apresentar também. Desculpa, como é que é, professora? Essa ideia do direito como mito, se alguém quiser fazer como seminário, ou não, né, gente? Então, só foi mudando. Não, porque o que eu queria, na verdade, o meu plano de curso era terminar esse texto. Então, a gente vai terminar feliz, tá? Terminar esse processo. Claro que a gente, na verdade, está mais experimentando, né? Porque várias coisas eu acho que foram aparecendo conforme a gente foi lendo, né? Não é um curso acabado, né? É um curso muito mais assim. Por isso que eu trouxe a monadologia. Por que ele usa a monadologia? Por que ele não usa Spinoza? Quais são os elementos que a gente pode perguntar para o texto? Um pouco isso. A gente já avisou que vai acabar em alguns minutos, então eu vou parar de gravar, tá?